Esse mês de janeiro tá polêmico aqui no canal, então caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, no botãozinho vermelhinho, e já comece dando o seu like no vídeo para eu fazer mais vídeos polêmicos, se é que vocês gostam de vídeos polêmicos ou sobre assuntos como esse. Bom, eu recebo muito essa pergunta no canal, né? Será que os canadenses gostam dos imigrantes? Será que eles não gostam dos imigrantes? Existe alguma treta imigrantes versus canadenses? E eu já resolvi trazer um pouco da minha experiência aqui pra vocês. Eu não posso falar em nome de todos os canadenses do Canadá, até porque o Canadá é um país gigantesco, é que nem eu querer falar alguma coisa em nome de todos os brasileiros do Brasil, né? Não tem como. São realidades muito diferentes, são costumes muito diferentes, são quantidades de imigrantes e canadenses muito diferentes nas regiões diversas do Canadá. Então, por favor, fiquem à vontade para comentar aqui as experiências que vocês tiveram com canadenses, se vocês se sentiram bem-vindos ou não pelos canadenses nos locais onde vocês moram, que hoje eu vou dar a minha opinião, as minhas experiências e, obviamente, também alguns lugares em que eu vi algumas tretas de imigrantes com canadenses. Bom, o Canadá é um país formado por muitos e muitos imigrantes. A maior parte dos canadenses que a gente vê hoje são filhos ou netos de imigrantes. Ou imigrantes que tiraram cidadania canadense, né? Eu também tô contando isso como canadense. Afinal de contas, o Canadá precisa de imigrantes para fazer o país crescer. O segundo maior país do mundo com 35 milhões de pessoas, né? Um pouquinho demais. Também é tudo gelo, mas tem que jogar o povo aqui dentro. Os canadenses, na sua maioria, eu acredito, eles sabem da importância que o imigrante tem aqui dentro do Canadá para fazer o país crescer, para fazer o país prosperar e também para ajudar a pagar a previdência dos mais idosos, né? Aqui o pessoal usa mais previdência privada, eu acredito, mas um dos motivos de estarem também importando tanta gente é para ajudar a pagar pelas coisas dos idosos. Eu acho que eu já ouvi, foi no Canadá Diário, que canadenses agradeceram a eles por eles estarem aqui, por eles terem se mudado pra cá, porque eles queriam muito que o país crescesse, etc. Eu acho que foi no Canadá Diário, eu não tenho certeza. Então tem gente que sim valoriza o esforço que o governo canadense faz para trazer imigrantes pra cá, né? E gosta disso. É a mesma coisa, você tá, sei lá, você é o chefe de uma empresa. Obviamente você vai querer gente qualificada, que o seu país não está produzindo para fazer a sua empresa prosperar. Então, o chefe do meu marido ama o meu marido, porque o meu marido faz tudo para ele, né? Então, assim, não sei se é porque ama o meu marido como pessoa, porque, né, sabe a importância que o imigrante tem também. No entanto, não são todos os canadenses que têm, assim, esse carinho todo por imigrantes, como, né, o chefe do meu marido. A grande verdade é que dizer que canadense gosta de imigrante é mentira, tá? Isso não existe. A maior parte dos canadenses está acostumado a conviver com imigrantes constantemente, especialmente os que estão em grandes centros, Vancouver, Toronto, né, que tem muito imigrante. A não ser, obviamente, que você more lá no interiorzão do Quebec, e aí você mora numa cidade que tem muito mais canadenses e que talvez seja um pouco mais difícil de você se inserir lá como imigrante. Isso acontece também. Eu tenho uma amiga morando numa cidade em que basicamente só tem canadense. Para ela ver outras nacionalidades, ela tem que ir para Montreal. E ela sente realmente que a comunidade canadense é bem mais fechada lá. E existe essa dificuldade porque o pessoal não está acostumado com imigrante lá, talvez. Existem muitos canadenses que gostam da multiculturalidade do Canadá, né? Eu tenho colegas que eles viram e falam assim: ai, puxa, eu tenho uma inveja de vocês todos, né? Todos os imigrantes, porque vocês sabem todos falar mais de uma língua e eu aqui só sei uma. Eu estudei francês no colégio, mas eu não sei falar francês. Né? Então, eles têm uma certa curiosidade também de saber mais sobre você, saber mais sobre o seu país, até para poder interagir mais com você, né? Esse tipo de comportamento eu vejo nos canadenses mais novos. Os canadenses mais velhos têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu já ouvi de canadenses mais velhos, inclusive a mulher lá do Airbnb que falou que brasileiro era tudo violento, abusivo e traficante. Fazer o quê? Que eles viram o que aconteceu com o Canadá nos últimos 40, 50 anos e as mudanças que o Canadá teve pra pior. Porque virou uma muvuca, porque agora tem gente em todo canto, porque agora a criminalidade aumentou, porque se vê sujeira espalhada em todo canto. E eles acham que isso não é uma coisa de canadense, é coisa de imigrante mal educado. Tem canadense que reclama que os shoppings ficam lotados, então não dá pra passear, não dá pra se divertir e tal. Tá tudo sempre abarrotado de gente. Então aquela vida tranquila que existia anos e anos atrás não existe mais. Apesar de que eu acho a vida aqui tranquilíssima. Acho que esse povo não tem noção do que é morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo pra falar que aqui não é tranquilo, mas tudo bem. E sinceramente, eu acho que você não precisa nem ter vivido 50, 40 anos no Canadá pra dizer que as coisas ficaram mais muvucas. Você pode viver em qualquer canto
que você vai dizer que as coisas ficaram mais muvuca. Você não precisa só trazer imigrantes, você pode só continuar se reproduzindo, que você vai ver tudo ficando cheio, tudo ficando bagunçado e segurança mudando, etc. Uma coisa que eu concordo com os canadenses é que muitos imigrantes eles não têm o menor interesse em se mesclar com a cultura canadense e tentam impor a cultura deles ao Canadá. Eu acho que o Canadá ele meio que permite que você mantenha a sua cultura aqui, né? Que você não seja obrigado a se mesclar com a cultura canadense, apesar de ser a coisa mais recomendável possível, né? Afinal de contas, você está no país de outra pessoa, nada mais correto do que você tentar se adequar a isso. Essa coisa de você manter a sua cultura fica muito claro quando você vê esses guetos que tem aqui. Então, em Toronto tem acho que bairros ou cidades, não sei, em que você vê assim, Little Italia, Little Portugal, Little não sei o quê, que são onde o pessoal se concentrou. Eu acho muito natural a gente tentar procurar e fazer mais amizades, se aproximar mais de pessoas que têm o mesmo background que a gente, a mesma nacionalidade que a gente. Não que a gente vá ser amigo de todo mundo, mas que a gente se aproxime mais porque a gente tem a mesma história, né, mais ou menos. Canadenses certamente fazem isso também. Os canadenses, inclusive, eles normalmente têm aquele grupinho deles, que é o grupinho de gente com quem eles estudaram quando eram menores. Então agora, muitos canadenses também preferem se mudar para lugares mais distantes, para cidades mais no interior, justamente para ter uma vida mais canadense, porque talvez não esteja conseguindo ter a vida canadense que eles gostariam de ter ou que eles tinham no passado, no meio de tantos imigrantes. Eu não posso dizer que não existe preconceito entre canadenses com imigrantes, né? Tanto é que o Canadá Diário já fez um vídeo mostrando cenas de canadenses sendo, né, filho da mãe com imigrante. Eu acho que eu vou até deixar o link aqui embaixo do vídeo do Canadá Diário para vocês verem do que eu tô falando. Mas eu acho que se existe esse preconceito do canadense com o imigrante, ele não expõe. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma exposição de preconceito desde que eu cheguei aqui. Algumas pessoas que convivem mais com canadenses, eles falam isso. Não, se eles sentem, eles não falam. Eles guardam pra eles mesmos. Toda vez que eu vejo alguma postagem sobre trazer imigrantes ou até sobre trazer refugiados aqui pro Canadá, tem sempre pessoas que falam: nossa, que lindo, adoro essa ideia do meu país estar abrindo as portas para pessoas que precisam ou para pessoas que vão melhorar o meu país, etc, etc. Mas tem sempre aquelas pessoas também que vêm com muita raiva e falam: puxa vida, mas vocês estão investindo nos imigrantes, vocês tinham que estar investindo na gente, a gente está sofrendo com a saúde no Quebec, a gente está desempregado, a gente está isso, a gente está aquilo. E eles sentem que ao invés de investir nos imigrantes, deveriam estar investindo neles mesmos, né? Eu já li isso em vários e vários comentários, é só vocês procurarem esses posts mais polêmicos de trazer gente para o Canadá que vocês vão ver. Alguns canadenses acham, inclusive, que os imigrantes roubam os empregos dos canadenses. Mesmo que muitas vezes os imigrantes estejam trabalhando com coisas que os canadenses não querem trabalhar. Eu já cheguei a ponto de ler mensagem de recém-formado canadense falando: porque o Canadá está trazendo imigrantes com 10 anos de experiência, eu acabei de me formar, como é que eu vou conseguir uma vaga de trabalho se eles estão dando a minha vaga de trabalho para alguém que tem 10 anos de experiência a mais do que eu? Eu acho muito difícil você, como recém-formado, aplicar para uma vaga que poderia estar sendo ocupada por alguém que tem 10 anos de experiência, mas quem sou eu para dizer também, né? Resumindo o vídeo de hoje, eu acho que é um pouco de exagero dizer que o canadense gosta do imigrante. É só você parar pra pensar também. O brasileiro gosta do imigrante? Ele pode respeitar, ele pode aceitar, ele pode conviver. Mas assim, nossa, tô adorando, vamos encher isso aqui de imigrante. Eu não acho que seja um sentimento que o brasileiro, de uma maneira geral, tem. Como eu falei, cada imigrante é um imigrante, cada canadense é um canadense. Eu não acho que um canadense vai se afastar de você porque você é imigrante. Aqui eles respeitam os imigrantes como eu acho que eles gostariam de ser respeitados também. Mas alguns deles ficam ressentidos com as mudanças que aconteceram, né? E a falta de interesse de alguns imigrantes de se misturarem com a cultura canadense. E também tem isso de achar que tá roubando os empregos, essas coisas. O canadense, assim, ao meu ver, ele é um povo muito pacífico, sabe? É muito gentil, ele é muito educado. Eu acho eles muito engraçados. Eles têm um senso de comunidade, assim, que eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum. E eu me sinto muito bem perto dos canadenses com os quais eu convivo. Eu nunca me senti uma outsider. Eu nunca me senti diminuída por não ser canadense aqui. Eu posso não entender algumas coisas que eles falam, seja porque eu não entendo a língua, seja porque eu não cresci aqui, então eu não tenho as mesmas referências que eles. Mas isso eles me explicam, eles conversam, sabe? Eu acho que é um povo que
eu gostaria muito de fazer parte da comunidade canadense, né? Então acho que é isso que eu tenho pra falar hoje. Dê a opinião de vocês aqui embaixo, não deixem de dar o like de vocês e clicar no botão inscreva-se aqui no canal, que esse mês de janeiro vai ser bem polêmico, bem polêmico. Então é isso. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê na próxima.